E hoje nós estamos então trabalhando aqui os sete Cs para uma vida próspera. O primeiro C, então, que eu trago é o que vai gerar toda a base e que é a base também do meu trabalho, que é o conhecimento, é o conhecer-se, na verdade, porque é o autoconhecimento, só que eu botei com C de conhecer-se. O porquê? Porque a gente acha que já se conhece totalmente, mas o quanto a gente ainda tem de busca por enxergar internamente e reconhecer o quê? Reconhecer as tuas habilidades, os teus potenciais, de reconhecer os teus valores também. O que tu mais valoriza na tua vida vai te dar a base para tu construir a tua trajetória. E aí, se tu não te conhece o suficiente, muitas vezes tu acaba não conseguindo deslanchar, não conseguindo realizar aquilo que tu te propõe, não conseguindo muitas vezes vencer a procrastinação. Por quê? Porque tu fica lá muitas vezes focada em padrões repetitivos de comportamento que te deixam numa vida às vezes de escassez, numa mentalidade de escassez, numa mentalidade que não tem a ver com a vida que tu quer viver. Então, o quanto é importante a gente se conectar e cada vez mais fortalecer com isso, esse conhecer-se, tem a ver com o fortalecimento da tua autoestima e da tua autoconfiança também. Por quê? Porque a gente se conhecendo mais e conseguindo encontrar mais aquilo que realmente, muitas vezes tu te põe numa posição de, às vezes, de vítima ou de se conectar muito com os medos de não ser bom o suficiente, medo de não dar conta, com medos que trazem e que conectam com insegurança por algum motivo que tu veio a se conectar com essa insegurança. E isso faz com que hoje tu não dê os passos necessários que tu deseja, que tu na verdade quer, e aí acaba não indo além. Porque o querer, depois em seguida eu vou falar, o querer tem a ver com a consciência. E o desejo é o inconsciente. Então, muitas vezes a gente está conectado querendo algo, porque quer uma vida próspera, mas o teu inconsciente muitas vezes está trabalhando contra ti. O inconsciente trabalhando contra acaba te deixando muitas vezes numa mentalidade de escassez. Por quê? Porque tu quer alcançar objetivos maiores, quer alcançar uma vida de mais qualidade, mas os teus passos que tu tá dando acaba vindo a procrastinação, acaba vindo a indecisão, acaba vindo o medo de não dar conta, acaba vindo a vontade de que tem que ser tudo perfeito. Por quê? Para deixar de fazer aquilo que precisa para ir além. Porque aí tu começa a te auto-sabotar para ficar
na zona de conforto, porque o cérebro, ele vai trabalhar sempre para muitas vezes te deixar na zona de conforto, porque é mais fácil. Porque é mais fácil para te proteger. E aí, então, quando tu começa a conhecer e a saber observar os pensamentos, observar, ficar também ter uma visão diferente de observadora, vai trazer a diferença para a tua vida, vai trazer a diferença para tu poder conseguir perceber, enxergar, sentir quando essas crenças que estão aí contrárias estão aí te levando para uma zona de escassez e não de prosperidade. E aí tu vai começar nesse movimento, vai começar a trabalhar com o teu aí inconsciente para que ele venha a trabalhar ao teu favor. E aí tu vai começar a ser dona do teu tempo, dona da tua vida, protagonista da tua história. Porque às vezes tu fica patinando e não sabe por quê. Tu fica patinando e não sabe por quê. Porque tu mesma te coloca nessa posição e não sabe por quê. E é por isso, muitas vezes, porque falta a base, falta o autoconhecimento para conhecer essas crenças aí, esses sabotadores que vêm por trás, que acabam te tirando do foco, e aí tu vais ficando na zona de conforto, na procrastinação, porque tu não te conhece o suficiente. E aí tu acha que tu te conhece o suficiente, mas tu não tá te conhecendo o suficiente. E esse processo a gente aprofunda muito nos nossos trabalhos juntas aqui com as Donas do Tempo. Segunda letra C da nossa vida próspera, a criatividade. Criatividade. Nós, mulheres, nós temos a nossa essência, a geração, porque nós temos o nosso útero. E aí, mesmo as mulheres que não tiveram filhos, elas têm a essência da geração da vida. Então, todas nós temos, por essência, na nossa energia feminina, a criatividade. E o que acontece? A gente muitas vezes menospreza a nossa criatividade. A gente acha que aquilo que a gente está criando, seja um negócio, seja um produto, seja um serviço, seja até um trabalho para uma empresa, assim, eu fornecer um serviço meu dentro da empresa, seja tu como empreendedora, seja tu como prestadora de um serviço dentro da empresa, tu precisa te apropriar da tua criatividade e não tolir, porque muitas vezes a gente quer criar vários projetos, várias ideias, então deixa fluir isso, depois começa a alinhar e a organizar essas ideias de forma que aí vem os passos a seguir, forma-se um planejamento, uma identificação e uma conexão dessas ideias com o conhecer, porque a letra C do conhecer tem a ver, tu te conhece, sabe os teus valores, sabe as tuas vontades, sabe aquilo que tu mais gosta, sabe aquilo que tu tem mais de habilidade, tu conhece-te a ti mesma, e aí quando tu começa a criar, tu começa a conectar essa criatividade com aquilo que tu tem de valor, com as tuas conexões de valor da vida, de percepção daquilo que tu entende como que é aquilo que é o mais importante, de que tu gosta realmente daquilo que tu tá fazendo. Então, por exemplo, criatividade. Eu criei aqui com vocês esse nome, Donas do Tempo. Podia alguém dar risada, podia alguém dizer que louca, né? E aí, então, a criatividade tem a ver com o outro C, que eu vou falar para vocês em seguida, que é a confiança. Porque não adianta tu ter a criatividade e tu não confiar em ti. Então, o próximo C, já tô até adiantando, é a confiança.
A confiança é a autoconfiança. Porque se tu não tiver autoconfiança, que é a base de tudo, é uma base muito, 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 muito importante. E que se a gente não confiar no nosso taco, no nosso potencial, aí tu não vai ter uma vida próspera. E a vida próspera, ela não é, como eu falei desde o início, ela não é só o financeiro. É o todo, todas as áreas da tua vida. Todas as áreas. Que tu tenha, alcance uma saúde boa, uma saúde que tu possa chegar até os 90, 100 anos saudável. Por que não? Por isso precisa ter a confiança. E a criatividade significa o quê? Tu poder criar novos hábitos, se permitir criar dentro da tua agenda, nós como donas do tempo, donas da vida, criar espaços, criar oportunidades, criar espaços dentro da tua agenda. Aí tu vai dizer, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Porém, a criatividade, ela está conectada com a tua forma de ver o mundo, estar aberta às possibilidades, estar aberta à tua intuição também. Porque se tu não te permitir ouvir a tua voz interior dizendo, vamos pensar desse jeito, quem sabe vamos fazer algo diferente hoje, seja na empresa, seja conectada com o fornecedor, seja... A gente, por que não? Por que não? Então, que a gente possa começar a perceber o que a gente não criou ainda na nossa vida no ano de 2021, que a gente possa ainda criar agora, ainda, no final desse mês, ainda neste mês agora. O que tu ainda tinha de vontade de fazer e ainda não fez? Não precisa esperar para 2022. Pode começar já, né? Então, o que mais? A letra número 3, a confiança. A confiança. A confiança, acreditar que é possível. Acreditar. Acreditar. Acreditar é a confiar no teu potencial, é confiar em ti mesma, é confiar que tu é capaz de dar os próximos passos, é confiar que tu tem a possibilidade de até de dar errado e que tu vais ter paciência, vai aprender com algo que deu errado, vai se permitir, vai se perdoar, porque essa confiança tem a ver com o auto-perdão, porque se tu não te perdoar, não terá a compaixão contigo mesmo. Outra letra C, já tô colocando aqui, tá? Outra letra C, a compaixão. Porque a confiança tem a ver também com a compaixão, que é o amor próprio, é tu te conectar com a tua confiança em dar o primeiro passo, seja ele num novo negócio, seja ele em possibilidades novas que tu venha a visualizar para ti, seja em até começar uma dieta, porque tu vai dizer, agora eu não vou começar a dieta porque eu sei que eu vou furar, já é perto do fim de semana, eu já não vou nem vou começar. Porém, nós mulheres, nós temos também na nossa bagagem cultural e até familiar, o que acontece? A falta de confiança. Por quê? Porque a gente fica muitas vezes protegida, muitas vezes querendo agradar a todos e a tudo, e aí a gente fica abafando a nossa autoconfiança. Por vezes pode ter vivido algo no passado com a família, ou até visto a mãe não tendo tanta segurança. As nossas ancestrais, elas têm muita influência no como nós estamos hoje.
Então, começa a pensar também como é que estavam e como é que eram as tuas mulheres da tua vida. Elas mostram muito também do que tu tá apresentando hoje de padrões na tua vida. E é isso. Então, nós já vimos, olha quantas letras Cs nós já vimos. Conhecer-se, a criatividade, que nós temos por natureza e essência feminina, a confiança em ti mesma, confiar no que tu é capaz, confiar que tu consegue fazer as coisas, confiar mesmo que venha a possibilidade de errar. A outra, a compaixão contigo mesma, que é o amar-te a princípio, sobretudo, porque a compaixão, ela leva a uma outra palavra que eu trago muito aqui para vocês, que é se conectar com a pessoa mais importante da tua vida, que é tu mesma. Que é tu mesma. Nós falamos agora o C, que é de compaixão. Compaixão contigo mesma, amor próprio, que tu é a pessoa mais importante da tua vida. Então, que tu possa tirar tempo para ti mesma, que tu possa... E nesse falar da vida próspera, é um tempo para tu cuidar das tuas finanças, é um tempo para tu cuidar do teu momento para ti mesma, do que tu quer, de planos, de um momento para tu poder fazer a tua criação, de um momento para tu fazer também limpezas daquilo que tu não quer mais na tua vida, de um momento para olhar para o teu potencial, para o teu ciclo feminino, porque nós mulheres, nós somos cíclicas, para que tu enxergue também, se tu já não menstrua mais, se conectando com as fases da lua. As fases da lua, elas nos falam muito. Depois, se vocês não viram, tem uma live outro dia de Café Donas do Tempo que eu fiz aí sobre as fases também. Então, tudo isso faz com que a gente se conecte com o nosso feminino, se conecte com essa nossa energia feminina, para trazer mais força daquilo que nós já temos de essência, para que tu tenha essa essência aflorada de força feminina, que a gente muitas vezes esquece, e aí muitas vezes fica valorizando uma energia masculina de querer fazer tudo rapidamente, de a produtividade ser aquela de que tem que correr. Desconecta disso e começa a olhar para ti mesma e enxergando as possibilidades de trazer a tua força da tua energia feminina para o teu dia a dia, para que tu consiga alinhar tanto o fazer quanto o intuir, tanto o se expor da energia masculina, quanto o refletir, o se acalmar, o se conectar contigo mesma. Esse alinhamento é muito importante. Próximo C, tá? Número 5 agora. Congruência. Congruência. O que é esse C de congruência? Esse é muito potente. Esse é um C muito potente, congruente. Por quê? E como eu já estava falando antes, e agora eu vou falar para vocês aqui, olha só. O que é congruência? É fazer aquilo que realmente está conectado com o que tu entende como correto, como entende como valor. E aí, o que acontece? Eu vou reforçar o que eu falei no início da live, porque tinha gente que não estava aqui. A gente tem duas palavras que envolvem essa congruência: o querer e o desejar. O querer é quando eu tenho consciência que eu quero algo. Eu quero promover um curso para as donas do tempo. Agora, o desejo, ele está no inconsciente. Então, vamos lá. Querer está no consciente, tá? Eu quero. Agora, o desejo está lá. E o que acontece? O desejo está lá no inconsciente. E no inconsciente estão as crenças contrárias. As crenças contrárias. Aquelas coisas, aquelas falas internas
ou às vezes não são nem falas, mas elas vêm com uma força para te tirar do rumo, de dizer, não, deixa para depois, tá muito difícil, não vai dar certo, tu não vai conseguir, porque daí tu começa a não confiar em ti mesma, porque daí vem coisas lá passadas que tu viveu e que aí te reforçam dizendo, não adianta tu fazer isso, não vai dar certo. E aí, o que acontece? Tu fica deixando a tua vida para depois e não vai à frente. E aí, a escassez começa a tomar conta. A escassez de uma vida que fica assim mesmo, uma vida média, não tem problema, né? Então, vamos começar a nos conectar com que o nosso desejo ele esteja alinhado com o nosso querer. Começar a limpar essas crenças que nos limitam, crenças que são contrárias, através de quê? Do nosso conhecimento, do nosso trabalho de olhar para esses pensamentos e conseguir captar o que é que está vindo aí que está me travando e me tirando do rumo. E a gente trabalha muito fortemente isso nos nossos cursos, mentorias com as donas do tempo, certo? Igual aqui eu estou trabalhando com vocês porque vocês já estão ali, já tendo consciência de que isso é importante ser olhado. É importante ser olhado. Além disso, a congruência está em dizer sim, que é um complemento até do que eu estava falando antes. Dizer sim para ti mesma e dizer não para situações que tu não quer. E às vezes tu começa a engolir o sapo, tu começa a aceitar as coisas que às vezes é para agradar os outros, para ajudar os outros, porque a gente tem essa tendência a querer agradar a todos, a ajudar os outros, sim. Mas e tu mesma? E tu mesma, quando tu vai olhar, cuidar e agir por ti mesma? Por ti mesma. Agir por ti mesma. Dar sim para ti mesma. Ser congruente com o que tu quer para ti mesma. Certo? Então é isso. Vamos lá. Outra coisa, congruência com as conexões. Com as conexões. Com quem tu está te conectando? Essas pessoas que tu está te conectando estão congruentes com a vida que tu quer ter? Número 6, consistência. Consistência é fazer frequentemente, é ir, não desistir, seguir em frente. Se deu errado, toca em frente. Fazer frequentemente ações que estejam alinhadas com a tua vida próspera. Não desista, não para. Não para. E aí então, durante o planejamento, quando a gente estrutura o planejamento, o teu planejamento, a gente vai fazer sim esse alinhamento, para que tu tenha a consistência. Além disso, o 7º C é coragem. Coragem para superar as adversidades. Coragem, muitas vezes, de fazer mesmo com medo. E também, além de fazer mesmo com medo, na verdade, até de conseguir perceber a fonte desse medo, se encontrar com o medo e olhar para ele e conseguir perceber ao teu redor os recursos que tu tem, que são vários que estão em volta de ti, tanto de pessoas, quanto de oportunidades, quanto de mentores pessoais, espirituais, que estão aí te ajudando de certa forma e te dando força para que tu possa superar toda e qualquer adversidade. Toda e qualquer adversidade. E a coragem, assim como a confiança, que é o outro C que eu falei antes, elas têm a ver com fé. Tem a ver com fé, tem a ver com acreditar em algo maior, tem a ver com acreditar não só em ti mesma, como eu falei antes, mas acreditar
num ser superior, acreditar em Deus, em quem tu hoje te conecta com, que tu reconhece como um ser que vai te ajudar, que vai te apoiar, que ouve e te ouve a qualquer hora e a qualquer momento. Isso é fundamental.